um dos mais conhecidos e reconhecidos heróis da Marvel, querido e odiado por muitos, com um começo sem tanto holofote, mas hoje é um dos maiores personagens de toda a editora. Tá na hora de ler os quadrinhos de Tony Stark, o Homem de Ferro. A ideia desse vídeo é servir como um guia de leitura, tentando listar os principais acontecimentos do personagem. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí. Nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores. Por isso, alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora. E algo que eu recomendo muito, até para você entender tudo melhor, tanto nesse vídeo quanto na leitura em si, é assistir aos vídeos que eu já fiz aqui sobre a origem do Homem de Ferro e o guia de leitura dos Vingadores. Para esses vídeos vai ter os links aqui na descrição. Mas se você já conhece tudo isso ou já assistiu aos vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pro guia. Para começar pelo começo, a primeira aparição do personagem e a sua história clássica de origem acontece em Tales of Suspense número 39 de 1963. Criado por Stan Lee e Don Heck, Tony Stark é o gênio, bilionário, playboy e filantropo que foi sequestrado por uma facção criminosa que o usa para criar armas, já que Tony é o dono da maior empresa de armamentos dos Estados Unidos, as Indústrias Stark. E assim, para se libertar, ele usa o seu intelecto e a pouca tecnologia disponível para se tornar o Homem de Ferro. O Homem de Ferro fez parte da revista Tales of Suspense até o número 83, e em 1968 ele recebeu uma revista solo. Então Iron Man número 1 de 1968 também é interessante de ser lida. Não pela importância da história em si, que é só um combate do herói contra os cientistas da IMA e uma amostra de como a armadura do Homem de Ferro nas mãos erradas seria perigoso. Mas também para ver como era a atuação de Tony Stark nesses primeiros anos de carreira, além de que a HQ tem uma lembrança da sua origem. Em 1970, a gente já começa a ver alguns conflitos entre o homem e a máquina, em Homem de Ferro, o início do fim. Aqui, Tony passa a usar máquinas, os MVAs, para se tornarem o Homem de Ferro. E ele entende por que é necessário ter o homem dentro da armadura. Coisas importantes aconteceram durante as primeiras histórias do Homem de Ferro, como por exemplo a apresentação de Thanos na edição 55 dessa revista solo. Mas são importâncias para outros personagens. E o herói passou a participar bastante de outras histórias com outros personagens como os Vingadores. Por isso, ter visto o guia de leitura dos próprios Vingadores é importante também. Então nesse período, uma história que realmente focou mais solo em Tony Stark aconteceu em 1979. Considerado como um dos melhores arcos do personagem, temos o Demônio na Garrafa. O empresário corrupto Justin Hammer manipula eventos, até mesmo com a armadura do Homem de Ferro, para atingir Tony Stark, o seu maior rival. O que faz com que Tony se envolva num vício em álcool cada vez maior, até que ele precisa confrontar o seu maior inimigo, a bebida. Em 1980 veio uma história do herói ao lado de um vilão, ao lado do Doutor Destino no arco Doom Quest. A história leva o Homem de Ferro e o Doutor Destino até o passado em Camelot, na era do Rei Arthur. Os dois inimigos se enfrentam, até mesmo com a feiticeira Morgana Le Fay ao lado de Victor Von Doom. Mas no final, os dois precisam se unir para voltar para o tempo normal. É uma história sem uma grande continuidade, mas que é muito bem escrita e constantemente aparece em listas de melhores histórias do personagem. O coronel James Rhodes se tornou com o tempo o melhor amigo de Tony Stark e um dos poucos que sabia o segredo de que ele era o Homem de Ferro.
Então em 1983, quando Tony teve uma recaída com a bebida, alguém precisava assumir o seu posto. E é aí que acontece, na revista Iron Man número 170, o arco que pode ser chamado de Vestido em Ferro, onde James Rhodes assume o manto de Homem de Ferro. Muito dessa recaída se deu por problemas que Tony tinha com um outro empresário rival muito poderoso, chamado Obadiah Stane. E isso foi resolvido alguns anos depois, em 1985, no arco Monge de Ferro. Aqui, Tony Stark reassume o manto de Homem de Ferro, numa nova versão do traje inclusive, e finalmente ele vai ao encontro contra Obadiah Stane, que também tem agora uma armadura baseada na de Tony, mas que, pelo menos em tamanho, era muito superior, se autodenominando como Monge de Ferro. A tecnologia de Tony Stark sempre foi algo bastante avançado e algo cobiçado. E o medo dessa tecnologia cair em mãos erradas era frequente, e isso chega num ápice em 1987 na saga Guerra das Armaduras. Muitos vilões e até forças como a SHIELD usaram a tecnologia Stark, e isso coloca o Homem de Ferro numa caçada contra todos eles, o fazendo também atualizar a sua armadura para uma nova versão superior a tudo o que ele já tinha feito até aquele momento. Um dos maiores inimigos do Homem de Ferro é o Mandarim e os seus 10 anéis. Anéis que se relacionam com o personagem Fin Fang Foom. E tudo isso se junta na saga A Semente do Dragão, de 1991. A história mostra mais da origem de Fin Fang Foom e consequentemente dos 10 anéis e de onde vem o poder do Mandarim. Uma história que eu já contei melhor aqui no canal, inclusive nos vídeos de origem desses dois personagens, e o link para eles também tá aqui na descrição. Em 1992, Tony Stark continuou seus conflitos contra Justin Hammer, e uma nova ameaça surge no arco Máquina de Combate. Para lutar contra os Mandroids de Justin Hammer, Tony precisa de mais poder de fogo e cria uma nova super armadura equipada, a Máquina de Combate. Nessa época, Tony estava praticamente paraplégico por um tiro que levou de uma ex-namorada, e ele controlava suas armaduras através de tecnologia. Só que o seu sistema nervoso estava sendo afetado com isso, então ele finge a sua própria morte se mantendo numa câmara criogênica, enquanto seu sistema nervoso era remapeado, deixando assim James Rhodes a mando das empresas Stark e assumindo também o novo posto de Máquina de Combate. Em 2004 acontece uma grande reformulação na Marvel, com Vingadores à Queda, e o Homem de Ferro fez muito parte disso. Então muita parte da leitura aqui se dá junto com o Guia dos Vingadores. O que dá para destacar aqui são algumas histórias do Homem de Ferro que fazem paralelos com esse período da editora. Tudo começa com o arco Extremis de 2005. Onde acontece uma das maiores revoluções com o personagem, onde, devido a um vírus tecno-orgânico chamado Extremis, Tony consegue incorporar a sua armadura ao seu próprio corpo, passando a fazer muito mais upgrades nos seus trajes e elevando a sua tecnologia a um novo patamar a partir daí. Em 2007 acontece a Guerra Civil na Marvel, e Tony é o maior defensor da lei de registro, revelando ao mundo que era o Homem de Ferro. E logo em seguida ele se torna diretor da SHIELD, inclusive no arco com esse mesmo título, Diretor da SHIELD, também de 2007. Só que um tempo depois, quando acontece a invasão secreta, o fato dele não ter previsto essa invasão Skrull faz do Homem de Ferro se tornar um fugitivo no arco O Mais Procurado do Mundo, de 2009. E em 2010 acontece o ponto mais baixo da sua carreira nesse período, em Stark: A Queda. Aqui, Tony tem algumas memórias apagadas para evitar que Norman Osborn conseguisse segredos importantes sobre a identidade dos heróis. E isso ajuda a redimir o Homem de Ferro pelos eventos da Guerra Civil e dá um novo começo a Tony Stark.
Nessa época, como eu disse, tem muitas histórias do Homem de Ferro com outros grupos, principalmente com os Vingadores, e até mesmo com os Guardiões da Galáxia. Mas em 2014 acontece o arco Eixo, e por consequência desse evento, em 2015 o personagem ganha uma nova série com o Homem de Ferro Superior. Pouco tempo depois, acontecem os eventos da Guerra Civil 2, tendo como consequência novos personagens assumindo o manto de Homem de Ferro depois dela. A primeira é Riri Williams, que assume o título da revista Invencível Homem de Ferro de 2016. E depois, em 2017, surge Victor Von Doom vestindo a armadura e se tornando o infame Homem de Ferro. E para encerrar, depois de algumas revelações sobre a confusa origem de Tony Stark nas HQs dos Guardiões da Galáxia e do Homem de Ferro 2020, você pode pular a leitura para a atual nova fase do personagem nos quadrinhos, que veio depois do Legado Marvel, a revista de 2020 batizada apenas de Homem de Ferro. Seguindo esse guia, provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre o Homem de Ferro nos quadrinhos. Como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem, você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso de Guerra das Armaduras 2, O Futuro e O Homem de Ferro 2020, tanto o dos anos 80 como o de 2020 mesmo. Os materiais que forem acessíveis eu vou deixar com o link para compra aqui na descrição, mas infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.